bem-vindos ao canal Contrapartida. Eu sou o Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Olá, Osmar, como está o Onde senhor? estamos, Fabiano? Estamos na @Pé de Pano Produções, tá aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Essa grande casa com vários estúdios do Catito, que está aqui cuidando da gente pessoalmente. Ele é muito lindo, muito fofo. Com certeza. Se você tiver alguma questão para fazer em relação ao audiovisual, gravação de clipe, curso online, transmissão ao vivo, procure Catito Produções, também conhecido como @Pé de Pano Produções. Tá aqui, ó. Só o Pé de Aqui, Pano, o ó. Pé de Pano aqui, eu peguei ele, esqueci. Venha coloquei conhecer aqui. o Pé de Pano e o Zuma também, o belo Coisa, cachorro de Catito. É um centro de diversões aqui, na verdade, né? Muito legal. O Zuma te recebe muito bem aqui, ao contrário do Exatamente. Catito. Se quiser, sente aqui na nossa mesa e joga nossos É jogos. verdade, pode gravar O aqui pessoal nesse pode gravar estúdio, aqui, se você quiser. inclusive, Vai muito dar um pouquinho bacana. de trabalho pro Catito tirar todos esses jogos, mas aí ele tá aqui pra isso também. Às vezes a pessoa pode até usar o nosso cenário e gravar nosso programa. pode usar, pode. Aí não precisa mais vir. Não esqueçam de seguir @Contrapartida no Instagram e acompanhar nossa agenda. Mande sugestões de próximos temas e convidados que iremos ignorar solenemente. Mentira. Ele fala isso, mas ele ama ler o que vocês escrevem. Sigam também os nossos perfis pessoais, @Osmarcampbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira. Muito conteúdo muito interessante, somente no meu. O Fabiano não posta nada. Só no direct. Só no direct. Só nudes que rola. Só no direct. É. Aproveitar Já o estão entrando no clima aqui desse episódio, hein? Que A isso? galera aguarda, hein? Aproveitar o fluxo aqui também para agradecer às apoiadoras e patrocinadoras do nosso canal, as Boa. editoras Boa. Devir, precisamente MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Bestmark, distribuidora. Sempre que você quiser comprar conteúdo de tabuleiro ou alguma coisa que tenha a ver com essas empresas, priorizem elas, pois Boa. elas são as que apoiam a produção de conteúdo nacional. Sem elas não estaríamos aqui Não só em relação a jogos de tabuleiro, como também em na vida. vários outros assuntos, como hoje. Iremos falar sobre histórias em quadrinhos. Iremos, Com Osmar? quem estamos aqui, Fabiano? Estamos aqui com elas, Germana Viana e Clarice França! Que isso, os nomes do quadrinho, das edições, das produções, elas fazem de tudo, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Eu queria primeiro perguntar qual é a relação que vocês têm entre vocês. Vocês são amigas? Parceiras? Amigas e Não, rivais? não, ela é muito Daquelas- nova, ela é muito jovem pra dar em cima, então é só amiga Não mesmo. tem- Tipo, relação irmã mais Hoje em dia não tem mais nova. isso. Eita. Hoje em dia liberou. Ai, É não, mas eu verdade. sou meio careca Ah, com isso. entendi. Tem que ter pelo menos mais de 30. Tem que ter mais de 30, né? É Eu isso. não tenho mais de 30. Não, ela é criança. Você não tem mais... Tá, E ela já não, entrou... você tem cara Olha, ele de- acabou de chamar Que de- isso? Não. Eu não sei do que ele me chamou. Não. Meu Deus, Fabiano. Ela denunciando o etarismo nesse momento. Aí. Nem 5 minutos. É porque eu não tô muito acostumado a conversar com gente com menos de 30. Olha só. É muito estranho, não é? Não é? Eles não são todos bebês? Com todo esse sucesso, eu não tenho nem Que 30 isso? anos. Esse foi meu espanto. Ó, Toma nessa você tá cara. bonito. Ah! Eu dou meus pulos, Márcio. Você tá bonito. Você tá- Ah, não, mas eu vou fazer 29 em dezembro, então também não é tipo, nossa. Ela é o super nosso longe. Muppet do gibi de menininha, entendeu? Então tu já sabe Você que vai daqui, reparar que ela vai tu sabe ficar que pulando e daqui, gritando. sabe que daqui Sim, a eu 2 tenho anos que ela vai chegar com tudo, né? Olha só. Ela já entra no Sister Zone, cara, não rola. Ah, tem o É Friend isso. Zone, né? Sister É. Zone. Sister Zone, Sister Zone. Vocês se conhecem há quanto tempo? Quanto tempo a gente se Faz. conhece? Foi depois que eu conheci a Rebeca. Eu conheci a Rebeca em 2015, então foi por aí. Foi por aí. 2015, 2016. É, eu achei Eu isso. chutaria isso aí. É. Caramba, Não ela lembra era mais. menor de idade, cara. Então, eu tava em cima da mãe dela, não dela. A mãe dela que falava, você é muito nova pra mim. Ficava difícil fazer a relação. É, aí Sempre terminou tem todo mundo alguém virando muito família novo. do jeito. Cara. E vocês começaram a trabalhar juntas? É assim, Qual a foi a- gente... Bom, trabalhar com quadrinhos é um troço que eu já faço há muito tempo. E a Clarice, ela trabalha com literatura, mas ela é uma senhora roteirista de quadrinhos. Achei que você ia me chamar de velha também. Mas ser velha é bom. Não, Velha é também, bom. porque também Ela é uma ninguém senhora, chama aí de velho. acaba a frase, né, na hora. Ela é uma senhora. ponto. Ponto. Né? E a gente, quando começou a montar o Gibi de Menininha, na verdade, quando eu comecei a montar o Gibi de Menininha, que é... Bom, deixa eu explicar. Tô me adiantando. Volta Gibi um de pouco. Menininha é um grupo de mulheres Tá. produzindo histórias de terror e erotismo, com forte carga erótica. Porque... Na mesma história? Na mesma história. Tá. Cabe? Possivelmente. Você acha que Lógico. não cabe? Lógico, não. Só Não. queria saber, porque podia ser histórias de terror Tem e histórias de erotismo. Mas é uma história que tem os dois, né? Os dois. E de vez em quando tem algumas que são só terror, quando a parceira que está produzindo não é tão... Não se sente tão à vontade em trabalhar com erotismo. E às vezes é só erotismo. Essa edição Toda história de mais nova- erotismo é de terror, dependendo das pessoas envolvidas. E aí, É. por que a gente começou com isso? É, A gente tá. eu tava num bate-papo só com quadrinhos e mulheres.
E todo mundo tem aquela ideia errada de que mulher só faz coisa fofinha. E tudo bem, a gente faz coisa fofinha também. Também, mas né? isso não Também. quer dizer que a gente não trabalhe com gêneros que, inclusive, Não foram... fofinhos. Não fofinhos. Não, né? fofinhos. Vamos falar aí de Mary Shelley, que já estava ali brincando com sci-fi e terror muito antes da gente. Ela correu pra gente poder voar. Tá certo. Boa, Aí, boa. usei a frase no jeito. Aí, cara. Né? Consegui! Achou. E aí, a gente nesse bate-papo e tal, tinham 3 meninas fazendo um bate-papo sobre terror. E aí tem sempre aquele doidinho de plateia, sabe? Que a gente Sei. chama de doidinho, mas na verdade só porque era um inconveniente, que tava chateado porque era um grupo de mulheres falando para outras mulheres e o cara queria o protagonismo ali. Uma mulher que assinou, né? Ele tá incomodado que foi uma mulher que assinou, né? Exato. Aí o cara levantou e foi lá para Ana Recalde, que é uma outra autora maravilhosa de quadrinhos, e falou: o conceito de monstro que você falou tá errado. E aí ele repetiu exatamente o que ela falou. E aí a Ana Eu faço Recalde, isso que é com uma os das mais de vez em pessoas completamente Tá vendo? Às vezes o cara só é idiota. Ele faz o Osmar Planning. Aí tem vários episódios que eu falo, não, mas não sei o que, Osmar, mas foi isso que eu acabei de falar. Acabei de falar isso. Só que eu usei palavras rebuscadas. Aí e- eu tenho que Pois ficar, é. não, mas o que eu quis dizer foi que... E aí ele ficava nessa e todo mundo achando. E tinha uma outra Caralho, grupo também que já não tá mais, que sempre achava que a gente. Ela sempre era convidada pra fazer coisas fofas, a despeito do portfólio dela ser o mais sinistro E que é assim, e louco. horrendo do mundo, saca? E era convidada pra fazer coisinhas de Porque pau. os caras querem desafiar as mulheres a fazer coisas Não, mas- diferentes. ela antes fosse, moleque. Pô, sabia que a do Harry Potter escondeu o primeiro nome dela por causa disso, sabia? Não é uma referência ao Tolkien? Não, ela Não. escondeu o primeiro nome dela. Que eu sei que tá... O primeiro nome dela. Ela botou só a primeira letra, pra ninguém bater o olho e ver que é uma mulher e não comprar. É. É mesmo? É, mas É. isso acontece com alguma frequência, na verdade. Ainda acontece, o que é muito triste. Escondeu o primeiro nome? Não. Ah, tá. Não comprar porque é mulher. Né? No caso da gente, no meio, a gente terminou ficando meio falada. Por quê? Falado quanto? Bem mal, Mal intenções. falado. Vamos começar pela. Ó, a gente pulou, É, a gente pulou umas tudo coisas errado, aqui. né? Tem um Tá. resumo que a gente prepara aqui. Pra gente introduzir pra galera entender quem são as pessoas. Fabio que estão prepara o aqui resumo, conosco. A gente já começou pulou. A falando e gente já foi. começou porque a pergunta Depois eu era quero como a voltar gente nesse... começou a trabalhar junto. Mas segura que eu quero voltar nesse raciocínio A aí. gente vai voltar. que A gente eu vai já me chegar lá. perdi A gente um vai pouco. voltar. Eu me gente vai perdi chegar um lá. pouco já. Mas tá bom. Mas não tem linearidade, a gente é muito... A Germana Viana, que está Eu. aqui à minha direita, e quem está na minha Embora frente... seja de a esquerda. Clarice. Olha! O seu marido esteve aqui, né? Isso. O Rogério O Rogério Saladino. Saladino, Um é. monstro, por sinal, um abraço pra ele. Ela é autora de Lizzie Bordelo. 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 Que nem o Gogô Bordelo. Que nem o quê? Gogô Bordelo, uma banda de... Não era Gugu Bordelo? Caralho, os dois. Não é Gugu Bordelo, É é, uma os banda dois de nomes. Tá punk. os dois nomes errados. É Lizzie Bordelo. Ó, já, E as botou, Piratas do Espaço. já botou aqui as redes sociais, quem quiser já seguir tá aqui, ali, ó. Quer seguir, já manda. Toma. Cuidado onde você vai abrir meu Instagram. Ai, Adorei esse aqui. Instagram. Para. Gostou? Parece Adultos. importante, né? Nossa, eu tô me sentindo chique. Não tô acostumada com isso. Arroba Pet Pano Produções, mas isso aí, ó, o cara é um monstro. Bom, voltando, ela é autora da Lizzie Bordelo Bordelo e as Piratas e as Piratas do Espaço 1 e 2. Isso. Olha. E as Empoderadas, que ganhou até prêmio, é isso? Ganhei prêmio de web quadrinhos. É um gibi, são histórias de super-herói que eu fiz acontecer em São Paulo. Mas você criou os heróis? Sim, As Empoderadas. as empoderadas. E a pegada era muito engraçado, porque teve um rapazinho que leu e vai dar pra notar que eu sou super feminista, tá, gente? Mas eu sou limpinha. Não tem problema. Tudo certo. Aqui é um ambiente seguro. Né? E foi muito engraçadinho, porque o rapazinho leu todo o empoderado, chegou pra mim, adorei porque não é feminista. Eu falei, amigo, vamos sentar. Oh, meu Deus. Você leu, você não entendeu. Mas você tem certeza que você E ele leu? falou assim, mas você colocou pancadaria, você colocou superpoder. Eu falei, exatamente. Só que eu coloquei também que uma das personagens é lésbica e não é aceita pela mãe. Não percebe, não percebe. Eu coloquei também que uma das personagens perdeu o emprego porque ficou grávida. Ele, pera, minha mãe também aconteceu isso com ela. Isso quer dizer que isso é feminismo? Eu falei, exato. Quando a gente está discutindo isso, a gente está discutindo feminismo. Quando a gente quer que os direitos sejam... Esses caras do Rage Against the Machine têm que parar de falar de política. Eu gostava antes. Mas eu tenho Quando- paciência de chegar e conversar, saca? Eu acho legal. Não, é muito Eu acho isso. legal. Você O tá falando, é um System of a Down ponto- tem que parar de falar do sistema. Mano, Foi e mais ou aí? menos isso. Você Mas tá aí, no maluco? final, Você se eu tá maluco? converti uma pessoa a entender Lógico, um pouquinho lógico. o porquê ali, saca? Esse já- cara do Pink Floyd tem que parar de se meter com política. É sempre assim. Foi mais ou Volte a menos fazer isso. música. Mas aí eu ganhei um prêmio de web quadrinhos
e depois ele foi lançado em O webquadrinho é quando é só online, né? É Só isso, online, né? exato. Você tava explicando e eu É. não percebi. Precisa ter de uma outra forma que não seja só online hoje em dia ainda? Muita gente gosta ainda De ter gibi o papelzinho impresso. na mão. Eu não tenho muito problema não em ter... Com livro, pelo menos pra mim, tanto faz ser físico. Mas você lê no Na computador? verdade, não. Como eu tô velha, gente, é melhor ser no... É melhor quando é online, quando É é tipo no livro. voador. Porque eu consigo aumentar as fontes, Ah, entendeu? sim. Porque passou dos 40 não enxerga nada. Mas assim, mas quadrinhos não. Quadrinhos ainda tem esse apelo e tem essa delícia de você abrir e sentir o cheirinho da tinta. gostoso Eu gosto também. dos dois, mas acho bem legal também. E tem muita procura ainda. Ah, é? Tem. Eu gosto, às vezes, de pegar uma história em quadrinho, eu tenho alguns em casa, ou até livro mesmo, né? Tem uns livros que eu gosto tanto, que às vezes eu gosto de simplesmente abrir qualquer página Isso, eu e faço ler isso também. até eu querer fazer alguma outra coisa. E aí, de onde eu pegar a história, às vezes eu leio até o final, e eu já conheço, porque são livros que eu gosto muito. E não tem isso no online. Não tem essa sensação de estar no Vai computador passando o e dedo. ficar... Não, porque no Ah, computador é tem- outra Você tá coisa. no Kindle, você vai É na que não é pra página. fazer e isso, lê né? lá. Kindle é que mais você faz. fácil fazer isso. É. Pegar uma Mas página que não é pra qualquer. fazer isso, né? Não é pra pegar do meio e sair lendo do meio, né? Você vai perder... Ah, é tudo seu certo. livro, Não, você fala lê assim, como eu você já li quiser. tudo. Tá, Eu conheço tá. a história. É, Eu- já conhece a história. Só Você que quer eu só já dar li- um... Eu quero reler aqueles diálogos que eu gosto de ler. É que nem quando você entendeu? tem uma série favorita, que você bota Aham. uns episódios que você Qualquer gosta de episódio. ver. É. É. Isso no livro, no papel, é muito mais Interessante. fácil. É É. pegar e fazer aqui, Sim, pô, é, cara, com não tem certeza. comparação. É. Ó, aí aqui fala que... O que é esse GDM aqui? GDM é o gibi de menininha. God que era o que eu Master. tava falando que eu tinha passado na frente, ó. Gibi de menininha. Ah, gibi de menininha. São essas coletâneas. Olha aí, caraca, que Obrigada. arte linda, bicho. É uma história só? Como é que é? Não, aqui é uma coletânea. Eu junto pelo menos duas autoras. Uma pra fazer o roteiro e outra pra fazer a arte. meio aqui. Que é exatamente pra No meio gente pra lá. mostrar que tem muita mulher Isso, trabalhando. olha lá, com cara, olha essa quadrinhos. arte, pai. Cara, essa arte é muito Essa boa. arte Cê é maravilhosa é da louco. Camila Torrano. E é essa moça que era convidada pra fazer capinhas fofinhas, porque com um portfólio desses, entendeu? Essa arte aqui é boa pra fazer quebra-cabeça. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei Nossa, e falei deve pra dar uma elas. confusão isso aí. Lógico. Você não Mas a sabe graça, onde vai esse sangue. a Essa é a graça do ideia. quebra-cabeça é essa. E aí foi nessa que, pela galera achar que a gente só trabalha com coisa fofinha, ou com coisa fofinha, vai. E é super legal. romances lá, Não, samurai. eu não entendi tua resposta. Isso aqui é uma história só? Tem que Não, ler o primeiro é para uma ler o segundo? Não. É uma coletânea. Eu Tá. junto pelo menos... formo pelo menos 6 histórias, juntando 2 autoras. Uma desenhando, outra escrevendo. Porque é exatamente pra gente mostrar o quanto de mulher tem trabalhando. Ah, que são com- vários contos, com então, é quadrinhos isso? E com horror. Tá, entendi. Exatamente, são várias Então histórias pode de ler o quadrinhos. 2 primeiro e depois ler o 1. E A são gente- histórias independentes, né? São. Não A precisa... gente, inclusive, tá com o terceiro agora no Catarse, Ah, que legal. que é o Gibi de Menininha. Pô, isso é importante divulgar. Pô, é. Esse é porque é o Apoiem, negócio ó, agora. o Até que primeiro- dia termina? Ainda não botei data não, gente, que a gente tá dura. Vai até onde der Vamos pra lá. ganhar dinheiro. Mas sabe o que é? Porque às vezes se você não bota data, o pessoal não apoia. Eu vou colocar agora no final. Sem mas é colocar que- uma data o e cara focar a fica... data. De outro dia Não, eu quando, vejo. quando ficar pronto, eu boto meu dinheiro. Entendeu? E aí Tá. todo mundo pensando Pode ser assim. isso, Todo pode mundo ser. pensando assim, ninguém bota. E às vezes o cara fica entrando, ih, tá Botaram, longe. sabe que esse ano tá bem Não, complicado, eu tô com falando impressão, o- mas é verdade, o você tem todo. razão. Então às vezes você fala, gente, ó, última semana. Porque quando a gente pega e fala última semana, é um boom de... É. Então, eu tava Vamos vendo. colocar a data, gente. Eu Agora acompanho. vai ter data. Eu acompanho muito de jogos de tabuleiro, né? Os Kickstarter da vida. E eu já vejo os caras falando, olha, a campanha vai ter 2 semanas. E aí a galera corre. Porque a gente sabe que só tem os pledges, né? Os. Como é o nome? Meta estendida? Não. Não, o dinheiro que o cara bota, os Ah. lances lá, eu esqueci o nome da palavra. que Recompensa? usa. Não, é quando você dá o. Apoio. Apoio. Só tem apoio quando lança e no último dia, a última semana. São esses dois. Então, Tá. assim, se no meio não tem nada, por que tem esse meio? Junta. Aproxima o lançamento do último dia, A certo? galera juntar a grana. E aí divulga antes. Sim. Gasta o dinheiro de divulgação. Galera, vai sair. Salvem já no negócio, porque a primeira 24 horas tem desconto. É, Entendeu? isso a gente fez O pessoal fica no meu maluco. outro Catarse e funcionou bastante. A gente pegou 30% na primeira semana. É isso. Bom, mas e um isso pouquinho na aconteceu com a última. gente, porque na primeira semana foi Sim. um boom. Aí depois é que deu. É. Aí veio a eleição. Veio a com barriga, veio- né? Aquela é. coisa toda. Então, gente, ó, última semana, não sei. Eu não sei quando é que você vai Semana do assistir. Gibi de menininha. Mas vai lá nessa semana que vai ser a última. Essa que tá assistindo é a última. Não sei quando é que você tá Bom, assistindo, mas vai o ser a primeiro última. é de terror e erotismo. O segundo, como eu adoro faroeste, é terror, erotismo e faroeste. Ah, só adicionou, tu não tirou nada. Exatamente. A gente botou mais. É. Ué. Porque Ó. o faroeste é nosso, o faroeste é queer, entendeu? Os Tá melhores certo. atores de faroeste eram gays. Então eu falei, Era mesmo? nossa, Sabia não. Randolph Scott, cara, namoradão de Cary Eu Grant. não assisti esses filmes, não chegava em Belém. Eu Eu sou de Belém. Ah, eles são antigos?
Deve estar chegando São agora, criança. então. É que eu tô aqui já. Não, criança. Clint Eastwood tinha 18 anos quando fez É isso. É isso. Tirando o Clint, todo o resto é gay, entendeu? Ele não era? Eu acho que não. Não boto mão. Vamos ficar Mas na dúvida. será? Vamos Será ficar que na ele não era dúvida. bi? Talvez era. Talvez, hein? É, por que não? Aquela raiva toda. No mundo do teatro é normal os caras dar uma desviada. Bom, enfim, aí agora o terceiro que a gente tá no Catarse é terror, erotismo e contos de fadas. Ou fantasia. E faroeste. Não, 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 faroeste aí não tem também. faroeste. Conto de fadas do faroeste com terror e fantasia. É, toda hora Quando- já adicionando um, né? Conto de fadas no sentido fantasia, no Fantasia, sentido é. medieval ou não? Também medieval, Também. fantasia urbana. Por exemplo, o que eu tô desenhando é uma história dela, é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo. Aí tem outro que eu desenhei pra Milena Azevedo, que é bem fantasia medieval mesmo, com dragão. Só pra eu entender a parada do Catarse, então a galera que apoiar ganha alguma coisa com isso. Quais são ganha... as recompensas? Ganha Então agora, várias coisas. Tem várias coisas. Tem o próprio Gibi de Menininha Contos de Fadas. 1 e 2? E também tem a Dá recompensa pra com 1 e 2, conseguir com esse aqui, descontinho né? charmoso. E tem também com o Gibi de Menininha, com as coletâneas e as historinhas independentes que a gente faz. Qual é o link que busca lá? Aqui. Ô, meu Deus. Tu consegue achar aí, Catito, pra botar pelo menos a imagem da primeira tela? catarse.me Barra? Pode barra seguir, pode Gibi de seguir. Menininha tudo junto, underline fadas. Tá bom. Tá Gibi bom, de tá menininha, ou bota gibi Bom, de tá no menininha na... YouTube, se você ficou com dúvida, você pausa, Que volta, YouTube? escuta Que de YouTube? novo. Ah, Não, a nossa, gente YouTube. aqui, tem cara tá assistindo no YouTube. Eu achei que tu O tava YouTube falando é que bom eu por tava causa divulgando disso, no você YouTube. pausa aqui, O como que é Catarse tá mesmo? no Volta YouTube. e escuta de Você novo. falou sobre, às vezes, ser Exatamente. só terror ou ser só erotismo. Esse meu só tem terror porque tem uma criança na história. É, Ué. esse meu também é só terror, porque Porque eu... E a o Gibi criança de não- Menininha, ele Sai de cena? o Gibi de Menininha, a gente tem 3 regras que a gente sempre mantém. Pode tudo, sem problema. De vez em quando a gente até deixa entrar histórias hétero. Olha só. Diversidade, Às, galera. às vezes tem a Tá cobra. vendo? Assumiu uma Quem diversidade falou que agora, aqui hein? não tem diversidade? Quando a gente deixa até umas histórias hétero entrar. Deixou até um... Né? Mas essa aqui é uma história com criança. E aí o que acontece? No Gibi de Menininha não entra pedofilia, Tá, Por favor. boa. Eu até recomendo. não entra estupro Tá. e não entra criança matando criança, não entra bullying. São assuntos que a gente tem que discutir, e eu não estou dizendo que não é que não possa discutir esse tipo de assunto, mas o Gibi de Menininha tem uma carga muito forte em algumas histórias de humor. E são histórias curtas, de 10 páginas na coletânea, ou 20 a 30 nas menorzinhas. E aí talvez não tivesse tempo para colocar essa discussão, essa história, de uma maneira responsável, para que não caia nem em estereótipo, nem em uma apologia, nem Desinformação Nem também. banalidade nem mesmo, banalidade a gente prefere mesmo. não. Então, sim, não é que a gente proíba esses assuntos, mas é que ali não É vai isso. caber, ainda mais quando tem história minha perto, porque eu sou bagaceira, gente. Eu sempre É ponho bom um- avisar, galera. Vocês estão procurando Onde eles pedofilia. querem, tem vários Vocês aqui, ó. estão... É esse primeiro ali. É o que tá correndo, é o que tá É o correndo. que tá correndo agora, é o tema As Fadinhas. Foi legal você ter avisado. Então você que tá Esse, assistindo... é. Você que tá assistindo... Você tem que ser maior de idade pra apoiar, hein? Ah, Não é, quero né, minha mãe gente? atrás de mim depois, É, isso. reclamando. Isso. Só ser mais Se você, forgado. se você for menor de idade, peça pro seu pai apoiar, pro seu tio, pro seu... Bom que a Germana avisou isso aí, que quem estiver procurando pedofilia e estupro não era essa, não, essa não. aqui. Não, Ela tá louca não. procurando. Não Não. tem incentivo também a matar animais, nem a Não. destruir a As duas são natureza. vegetarianas, acabou, Não, inclusive. também não tem. Nem a roubar. Tem coisa a roubar? Não, mas tem corrupção, sexo não com tem. demônio, canibalismo. Aí pode. Aí tranquilo. Aí Aí tranquilo. tranquilo. É, aí não, tudo foi legal bem. demais no primeiro. O demônio mais novo tem 4 mil anos, então tá tudo bem. Né? Tá E tudo ele bem, gente. consentiu. É, consentimento Assistiu. sempre. O demônio queria, né? Então tá Ele bom. queria, a mina queria também, então tá tudo bem. Inclusive, a nossa história com o hétero é com demônio. Ah, entendi a Entendeu? relação. É suave. Vocês acreditam em demônio? metalinguagem. Só um Não. parênteses. Não? Não. Não? Tudo É, legal? eu não Eles duvido mentem de nada. muito. É, quando... Eu não duvido de nada. Eles mentem. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Não Gente, dá. para, eu vou Sempre cair. que ele fica aqui assim, olha, fala, para, não vou fazer isso, eu vou preso. Vou perder seguidor, vou ser cancelado. Olha, vocês Não acredito em nenhum. perdemos a Germana. Pior, gente, eu dou risada com piada de ponto, sabe? Dos fandangos suicidas. Aham. Então, vai ser problema. Vocês começarem a contar Ah, então piada, você deve ser o acabou. público que gosta do humor do Osmar, então. Provavelmente. É isso. Desculpa, Osmar, tô brincando, cara. Ó, posso continuar mais um golinho aqui? Pode. Prossiga. Pode. Aí tem o Gibi de Meninas, apresenta a Patrícia e só mais uma história de uma banda. Só mais uma história de uma banda é que eu falei, tá, então deixa eu ver se eu sei fazer uma história de amorzinho.
Então eu fiz essa história, que é uma Sem comédia terror. romântica, sem terror. A última página não morre ninguém? Ninguém morre, tá todo Vacilo, mundo feliz. vacilo teu. É uma Mas comédia romântica e é uma história de uma banda. Só mais uma história de uma banda, porque todo quadrinista faz histórias de banda, né? Então é só mais uma. E eu fiz ela... também postei online antes e depois eu fiz um catarse para poder viabilizar a versão impressa pra galera. Então todo mundo pôde ler de graça. E quem queria me ajudar depois para fazer impresso, eu fiz mais algumas páginas de mimo, né? Porque a pessoa foi fofinha e gastou dinheiro comigo. E é a história de uma banda que fez muito sucesso nos anos 90, né? Inclusive foi parar em novela e tal. No segundo álbum eles brigam por causa do guitarrista e do vocalista. E aí todas as revistas falam que foi por causa de ego e tal. Passam-se 20 anos. Uma turminha de youtubers decide fazer que nem a VH1 fazia antigamente, de reunir bandas que se separaram. Aham. E aí eles vão atrás pra descobrir. Aí é que a gente descobre por que eles brigaram. E na verdade, eu não posso contar que é spoiler. Aí fica no ar, Mas é vai ter que ler. amorzinho e é bem bobinha e é pra todo mundo ficar feliz quando acaba. É bem assim. Que fofa. Coração quentinho. Deve ter sido Meu lado muito difícil fofo. pra você fazer isso aí, não foi não? Não, foi. Vai, bem fácil. Eu curto trabalhar com qualquer gênero de... É isso aí, ó, gibi de menino. Esse desenho, Caramba, inclusive, é meu. Maravilha, Aí, maravilha. cara. Tem que- Esse desenho é seu? É. Caramba. Tem que botar um prazo final. Vou botar Que aí um a prazo galera final, dá um gente. corre aí. A galera que já apoiou. A gente conseguiu levantar a impressão, a taxa do Catarse em uma laminha. Porque agora tá tudo muito caro a impressão. Né? É, então. Tá osso. Tá caro Não, e demais. quanto mais demora, mais fica caro. Quanto mais fica difícil fechar. Não, a gente queria lançar pro CCXP, não sei se vai dar tempo, tomara que dê tempo de lançar no CCXP. Vai dar Mas, sim. mas não mais que isso. Em dezembro tá chegando na casa dos apoiadores, É. nem que seja no final de dezembro, junto com o Papai Noel. Então, aqui o seu trabalho foi roteiro. Roteiro e arte. Eu faço roteiro, Roteiro e arte. É. Fez tudo. Eu faço Não, tudo não. Tem mais coisa além de só o roteiro e arte ali, né? Tem a impressão, tem que é do tem Marcati, de por edição, não tem negócio de encaixar o... Não, quando o Rogério veio aqui, ele explicou mais ou menos como trabalha um editor, mas Ilustrador, o editor né? é o editor de licenciado. No caso, no Gibi de Menininha, eu trabalho como editora do nosso material. Então, o que eu faço? Eu que vou escolher as duplas que vão se juntar, eu que vou limar ou não limar texto que eu acho que vai pegar ou que não vai ficar claro, entendeu? Então, tem os dois tipos de editores no Brasil. Você tem o editor de licenciado, que é como o Rogério trabalha, que é o cara que vai pegar o material gringo e vai que legal. cuidar da tradução, vai cuidar do rebalonamento, do letreiramento novo, tal como ele explicou para vocês. Aham. E tem o editor, Puta aula ele deu e aqui. tem o editor, ele é foda. Né? E tem o editor E tem o editor que trabalha aqui. No meu caso, eu não me editei, porque não dá, né? Mas eu fiz assim, eu fiz sem edição, mas ela revisou para mim. Ela é minha Ela leu. revisora. Não dá Normalmente pra ela- fazer tudo sozinho, né? A Não gente dá porque precisa- você completa, né, o erro, por exemplo. Então, eu escrevi todo o roteiro e eu faço todo o desenho. E eu era control freak pra caralho, então no Lizzie... Não tem problema. Não tem problema. Né? Então, o Lizzie Bordello Empoderadas, Imagina. eu fiz tudo. Tipo, desenho, roteiro, cores, Caramba. o letreiramento. Aos poucos eu fui aprendendo a soltar um pouco mais a mão, mas de vez em quando me dá o control freak de novo e eu tenho que fazer tudo, entendeu? Mesmo quando eu tenho editor. Você tem um probleminha pra delegar as paradas, é isso? Até não tenho, mas se eu tiver que pedir 2 vezes uma coisa, eu vou tomar e fazer. Vai fazer do meu jeito. Caraca, Osmar, parece vocês também assim. Que isso, eu tô fascinado. Aí temos também o Homenagem, né? E homenagem. Que o Laudo teve aqui, falou Exatamente. dessa obra, legal pra caramba. Que você Homenagem, participou com ele. a gente bolou homenagem durante a pandemia. Quando a gente se gosta muito, eu, o Marcati e o Laudo. A gente é muito amigo. O Laudo veio aqui também, vocês conheceram o Laudo. E ele também é como eu, ele gosta de trabalhar com qualquer gênero de história. E aí a gente tava numa live, né, que tava tendo muita live nas pandemias, Sim. e aí o Marcati me chamou. Era uma maneira da gente matar a saudade, já que não tinha como se ver. Ele entrava de repente, vamos entrar na live? Vamos. Aí a gente conversando, eu falei assim, a gente podia fazer alguma coisa junto, né? Não tem nada a ver o meu traço, meu roteiro com os de Marcati. Mas vamos fazer alguma coisa junto? Vamos! Aí eu falei, a gente podia chamar o Laudo, né? E ele tava assistindo na hora e falou, eu topo. Então, quando acabou o papo, a gente já se reuniu ali online, Caraca. entendeu? Pensar alguma coisa. E já saímos com o nome pronto, e aí a ideia é essa. A gente está no 5º número, tá sendo impresso o 5º agora. Ele é um periódico, homenagem. Né? Então, O que é um periódico? são revistinha seriada. A cada 3 meses a gente lança uma. Mais ou menos 3 meses. Às vezes dá mais, às vezes dá menos. E a Entendi. ideia, os meninos são Nossa, legal, fofos. profissão.
e eles fazem histórias independentes. Eu fui uma grande safada, malvada, e fiz uma série. Então, meu é uma grande novela queer, LGBTQ, de um casal, de 2 casais, que viviam nos anos 50, num casamento lavanda. Ou seja, de casamento de aparência, porque na verdade os 2 caras estão juntos e as 2 meninas estão juntas. Só que para a sociedade, como se passa nos anos 50, eles têm que... E aí é um grande novelão. E aí a gente escolhe um tema por edição e cada um dá a sua visão daquele tema. E são 3 histórias, então, é isso? São 3 histórias ou quantas couber na quantidade de páginas que a gente faz. O nosso... Ai, não posso falar ainda. Não pode Ah, falar? ué. O nosso segundo tem alguma Spoiler! coisa aí. Não tem posso uma coisa falar. aí. Não posso falar. Desculpa. Depois eu Quase. falei uma coisa que não podia. Nossa, tem coisa vindo aí, tem coisa vindo aí. O nosso segundo eu ouvi, Germana. Ó, vamos dar um... Então a gente já, meio que por cima, a gente já teve um deslumbre, que um panorama da Germana, certo? Vamos falar um pouquinho da Clarice, então. A Clarice é escritora e roteirista. Dando tchauzinho pra gente. Olha lá, ela dá tchauzinho pra você. Ela é escritora e roteirista, nasceu aqui em São Paulo, formada em rádio, TV e internet na Casper Libero. Eu nem sabia que tinha rádio, TV e internet. Eles adicionaram a internet antes de eu sair, então eu coloco mais. Mas não tinha. Esse é Não, novo. quando eu entrei era rádio TV, quando eu saí era rádio TV e internet. Tá vendo como você é velha? Pois é. Tu pegou matéria de Aí, internet? ó. Vou chegar em casa triste. Chegou a fazer Não, é bom matéria ser de velho. internet? Não chegou. Oi? Você chegou a fazer matéria de internet? No último ano teve algumas. Aprendeu a abrir o navegador. mas Que aprendi- matéria de internet? Que a gente aprende? Tem um navegador. A gente tá discutindo aqui hoje isso. Não tem essas paradas. tem. Não é simples assim, não, pô. Eu que sou idiota, desculpa. Ai, que horror. Calma, amigo. Vai Calma. ficar tudo bem. Tamo junto, tamo Tá junto. tudo bem. Ó, é apaixonada por histórias desde cedo e escreve ficção especulativa. Sim. Que eu já também não sei o que é. O que é Ficção especulativa é o termo guarda-chuva pra fantasia, sci-fi e terror. Caraca, que da hora. Vou trazer praticamente tudo, né? Fantasia vai terror, não deixou nada de fora, né? É, que geralmente, que nem drama, suspense, às vezes não entra. Tá. Quer dizer, às vezes suspense entra por causa do terror. Mas enfim, é esse âmbito das histórias fantásticas, né? Tá. Estudou roteiro para quadrinhos na 4ª Academia de Artes. Quanta? Quanta? Desculpa, tô sem óculos. Tudo Com bem. outra grande quadrinista, né? Com a Marcela Godoy, pode Marcela crer. Godoy. Isso é uma escola daqui, A aqui em São Quanta é Paulo? uma escola de quadrinhos aqui de São Paulo. Eu não sei se agora eles estão com curso de roteiro, mas eles costumavam ter. E tem vários cursos para artistas, ilustradores, Que gente que legal. quer fazer É bem quadrinho. legal. E na época que eu fiz, porque eu sou velha, a Marcela Criança, Godoy que deu bonitinha. 2 semestres de curso de roteiro e eu fiz. A Marcela Godoy é roteirista de várias histórias, entre elas o Papa Capim do MSP. E, nossa, MSP tipo, é Maurício de Souza Produções, tá, isso, gente? Pra quem não nossa, é do meio. eu Caraca. só soltando a sigla, né? Mas da Mônica? Sim. É, a professora dela fez roteiro pra Turma da Mônica. E, nossa, eu aprendi, pô, do que eu sou hoje foi por causa daquele curso. Foi muito bom. Inclusive, foi depois que eu te falei que eu fiz esse curso, você me chamou pra fazer de menininha, mas Foi. tudo bem. Porque eu sabia que tendo aula com a Marcela, ela ia arrasar, entendeu? Sim. E escreve aventuras de RPG? Eu escrevo ela é RPG gamer! também. Ela é gamer, gente. Eu só jogo The Sims, mas ela é gamer. Respeita. Olha só. Respeita. Respeita seu tio. Você não sabe nem o que é isso aqui, Osmar. Claro que eu sei, é um critical hit. Você não joga RPG, Osmar. Não joga, Que só isso? tabuleiro. Um mero Eu não idiota. tenho, eu não tenho Mas tem criatividade pra jogo jogar de RPG. tabuleiro que é de RPG, você sabe, né? É, esses aí eu até jogo. Esse Porque eu lá até em casa eu jogo. tenho uns de D&D. Eu tenho, né? Na verdade, meu parceiro que tem. Mas enfim, tem lá em casa O um... Waterdeep lá é um... É, tem o do Drizzt, tem o do Como chama dragão, aquele que é o eu esqueci preferido do nome. Black Paiva? Lords of Lords of Waterdeep, mas ele não é um jogo de RPG. Ele é tematizado É. no Então, mas é um Dungeons jogo and de Dragons, tabuleiro. Sim. Mas é só um jogo de tabuleiro, não tem Que roleplay. usa o fundo do D&Dzinho, ele pegaram a licencinha e fizeram a parada. Muito bom esse jogo, eu gosto. Mas sim, eu escrevo aventura de RPG também. Como é que chama a aventura de RPG? Aventura de RPG. É, Você gostou dessa? eu me respondeu mesmo, ele só foi mais rápido. A carinha dele, que lindo que Ele ele ficou é. magoado, gente. Queria Maltrata entender menino qual o assim. procedimento.
Quantas Você aventuras de tá RPG todo você já escreveu? mundo falando Muitas? Se É. não tivesse essas eu revistas escrevi. aqui, não ia estar acontecendo isso. É, Iam estar me comendo, mas não iam estar me sacaneando. Você ia estar sendo currado por um demônio, isso. mas não ia estar Mas nem tá sendo humilhado. Mas o demônio ia te perguntando se você queria. Então. Isso. E até pagar um vinhozinho. Que não é o um caso. cedinho. Que não é o caso aqui agora. Que é o que ele faz toda Eu quarta-feira. estou sendo eu... bulinado. Calma, Germão. Que isso, gente. Ele virou piada na hora que eu Acuda uma mulher. Acuda uma Eles nem mulher. fazem. São safados. Tá tudo certo. Vamos. Eu já escrevi a aventura pra Tormenta 20. Boa. Mais de uma, na verdade. Já escrevi a aventura pra Hora de Aventura. Já escrevi pra Savage Worlds. E Mas deixa eu Cara. entender. Eu não tem joguei- mais algum que eu não Eu estou não lembrando. joguei. Ela RPG. tá citando cenários. Cenários de né, Mas aí mundos. você escreve uma história Que nem, você ou tem um você escreve cenário... possibilidades? Ela Então, é que escreve toda esqueleto e as história possibilidades. tem possibilidades no RPG, porque é uma mídia interativa. Tá. Então, se você só escrever assim, os personagens vão fazer isso, 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 99% das vezes, seus jogadores não vão fazer isso. É, Aí o que isso você é faz? fato. Aí você fala assim, tem essas possibilidades aqui, e aí o mestre, quando pegar a aventura, tem esse leque de possibilidades, e também tem que ter um jogo de cintura pra caso eles façam qualquer outra coisa. Ser mestre de RPG é uma Qual que é a- dificuldade. Geralmente, quando eu fui jogar RPG, o mestre falou assim: você faz Quê? o quê? Quando eu fui jogar RPG, o mestre falou: você Olha, faz o ele quê? jogou já. Não, eu joguei. Eu não jogo. Mas eu joguei, porque eu tinha que ver como é que era. Aí eu falei: como assim eu faço o quê? Você pode fazer o que você Você quiser. pode fazer o que você quiser, exato. Não, geralmente mas- você fez o seu personagem, você disse o seu personagem. Lembra qual era o seu personagem? Como que é? Ideia, Não lembra muitos nada? Muitos anos, cara. E aí o mestre, ele descreve uma situação. Era um bar. Você tá na taverna. Era um bar na bar, taverna. bar, o tapa na sua cara. Não tem começa. bar no RPG, amigo. Tem o quê? É taverna. Mas se for... Não, se for Não atual. é RPG, Se for atual já tá errado, que não tem RPG atual. É RPG bom, é RPG medieval. E aí? Já- Tem como conversar com essa pessoa? Intolerante. Olha que absurdo. Roleplay game. Não tem nada dizendo que é medieval bom. roleplay Mas eu game. sabia que você tava falando de taverna. Tava errado. Era uma taverna. Era uma Aí ele taverna. te fala... Uma taverna é um bar, vamos lá. Tem um... ele- Taverna é bar. Não, é uma Não, é um Taverna. bar medieval. É um É bar porque taverna o medieval. pessoal dorme em cima, né? É um bar medieval. É. Taverna é um hotelzinho também. Geralmente não tem um só estabelecimento. Dorme, não só dorme. Pega o microfone, Não, Alvin. eu quis dizer, tem É um complexo de tem os diversão. quartos, né? de Geralmente, Caraca, e o Catito, tá vendo? Vocês estão no lugar certo. O Catito é next level. O Catito só já falta tá usar lá. o microfone. assim, É, só falta ele competente. usar o microfone, mas ele vai pegar. É, Então, na taverna, aí o mestre descreve a situação. na taverna tem quartos em cima. Tem, É um geralmente bar com tem. quartos, Geralmente né? uma hospedaria. Geralmente Entendi. tem É um outros inn. entretenimentos. Tem Hospedaria. hospedaria. O Catito É uma estalagem, né? É. Estalajadeiro. Isso. Tem é isso, né? Isso. Uma estalagem. Tá. Geralmente tem um lugar pra você deixar o cavalo. Estávamos lá. Geralmente tem uma mesa de jogos de dados que você precisa uma facada, coisas desse tipo. Você tava lá Aí e ele descreveu a descreveu situação. isso. Aí tem uns anões aqui assim, não sei o que, e você entrou lá. Aí ele pergunta, o que você faz? Eu peço uma bebida. Você Eu bebe, você vou- arruma uma briga, você vai dormir. Muito Eu aberto. tento roubar, geralmente né, comer. tem sempre o cara que vai roubar o cara da mesa do lado. Tento roubar. Pô, mas Por você que eu não faria fez isso? Wolf Maia, Porque você cara? pode ser um ladino, pô. Você não fez Wolf Maia? Cara, quando Ele você fez, é ator, ele fez. o roteiro Ele vem falhou no junto. teste do sofá. Ah, o roteiro vem junto. É isso. O Você roteiro vem junto. é ator, o roteiro vem junto. Não, você é um mestre em improvisação, não mete essa, amigão. É, Toda Mas eu- terça-feira você tá lá no Minhoca Então. improvisando aquele showzinho seu Isso é top. verdade. Pra ganhar dinheiro. Ah, no RPG não tem No dinheiro. RPG não tinha dinheiro, não Ó, tinha então, motivação. se você quiser Olha, chamar eu o sei Osmar que pra é difícil, jogar, mas eu já joga as ganhei dinheiro moedas, fazendo Breno. aventura de RPG. Então, Aí, assim, aí- Ah, não, sim. aí- Conversamos ontem aqui com o pessoal da casa. Porra, que eu não me lembro o nome, que me perdoa, mas que inclusive contrata o mestre, pô. sim. Tá no episódio, o Catito foi pôr. Ah, lá na Encounter. Na Encounter. Encounter, aí, pô. Encounter Pô, lá em Moema. eu já fui na Encounter mestrar e ganhei dinheiro. Olha só, Botiquinho. Aí pô. sim, esse aqui O que eu é uma falo- execução com sucesso. E da aí, o que função. acontece? A galera que tem já um cenário igual o pessoal do Tormenta, que tem lá o mundo Sim. deles, entendeu? Tem já um cenário, por exemplo, o Senhor dos Anéis, pra galera Tá. mais... Se o Tolkien contratasse alguém pra escrever uma historinha pra galera jogar, Seria ela Larissa. dá... Ela... O jogo Tolkien é O amigo. Tolkien ia te chamar, ia fazer uma coisa melhor do que essa série bosta que tá aí rodando. Pô, mas E é a- legal a série. Ah, para, Não, para, é legal. para. Eu Que tenho legal. opiniões sobre Tolkien, nenhuma delas é muito boa, vai. continua. Tá, é. Aí ela Mas ia eu dar... não vi a série, tá? Ela ia dar mais ou menos o esqueleto de uma história, sabe? Uma Entendi, estrutura, e aí ali o mestre pega aquilo, ele sabe mais ou menos o que vai acontecer, os fatos mais marcantes e fundamentais para a história se concluir, e vai guiar os personagens nessa história É para isso. todo mundo se Você divertir. tem os pontos Ele não
precisa criar tudo, principais, né? e às vezes os jogadores vão fazer qualquer outra coisa Então e você- o mestre tem que saber manter eles É. mais ou menos no lugar. Você tem que saber, você tem que escrever muitas possibilidades, então, né? Tem que escrever Você não algumas escreve só possibilidades. uma história, você escreve É. todos os ramos que essa história pode É tomar. tipo, você tá na taverna. Aí tem essas coisas aqui que você pode fazer e essas são as consequências. E aí, se por acaso você deu 5 opções e o jogador vai escolher a sexta, aí o Ele mestre vem que lute, meu amigo. Mas Isso sempre acontece. sempre acontece. A gente põe as coisas principais pra terminar a aventura. Mas jogar RPG tem dessas. Imagina assim, você vai mestrar pra uma galera que nunca assistiu o Senhor dos Anéis. Aí você vai mestrar a história do Senhor dos Anéis. Então você tem o grupo do Hobbits, lá tem o Elfo, não sei o que, você vai guiando os caras, sabendo na sua cabeça o que acontece no Senhor dos Anéis. E aí você tenta fazer os caras passarem mais ou menos o que os personagens Mas se os principais caras passaram. decidirem fazer amizade com o Balrog, aí você vai ter que se É. virar. Mas que nem, é. tipo, no Senhor dos Anéis, Vai ficar eles puto, juntam já. uma equipe pra ir lá tacar Essa o foi muito anel boa, essa foi muito enfim. E aí, se os seus jogadores podem falar, não vou pegar ajuda de ninguém, vou lá sozinho. É. Eles provavelmente vão morrer, mas é uma opção. Se quem estiver jogando com o Gandalf e falar assim, eu chamo a águia, a gente sobe na águia, vai lá e joga o anel. Pronto, acabou. Acabou. Não, não pode Durou fazer isso. uns Não 2 pode fazer isso. Sobe, Já Fred. tá muito bem Aí você estabelecido. põe o Nazgûl voando lá, dá na águia, derruba o cara. Não, as você águias, tem que dar um jeito de as fazer a águias já parada. falaram que elas nunca se meteriam nesse negócio. Essa é a motivação, né? Sempre. Ah. Que as águias são É, alheios. depois elas foram lá na Não guerra, lá medo. no pé de Mordor, lá, ajudou lá, mas... É porque teve um orçamento tá bom. secreto lá que fingiu que elas... Elas receberam, no novo governo, Tá bom. elas receberam... O que elas fizeram depois? Elas lutaram com os Nazgûl, com os dragãozinhos voadores lá do Nazgûl. Não lembro Eu não sei se disso. os Nazgûl não é o bicho, né? Nazgûl Quem são tá os montado cabras, né? é o Nazgûl. São os né? cabras. Não, Nazgûl é os caras do mal. É. Que são os dementadores que Os foi roubado pra Harry Potter. O Harry Potter roubou, né? É, sim, foi roubado pro Harry Potter, né? Harry Potter O roubou. Harry Não basta Potter. ser transfóbica, danada ainda saiu roubando coisa. Exatamente. alto. Nossa, eu acho. Harry Potter pra mim é tudo Senhor dos Anéis. Tudo. Assisti os filmes e falei Você assim, não Senhor viu dos nada, Anéis. Não, não é tudinho, tudo, senhor, é não. tudinho. Tudo não. É Tudo The muito não. Worst cara. Witch, ela copiou Tanto, por isso que eu tudinho falei do que o The Worst nome, Witch. o nome eu achei que era inspirado no Tolkien. O J.R.R. Tolkien, o Martin do Game of Thrones, o R.R. Martin, é inspirado no Sim, Tolkien. Eu achei que o dela também fosse. Não, mas ela copiou Não. tudo de uma Não, menina dela inglesa. Sim, que é chamada o- The Worst Witch. Que é um menininho. Não, é uma menininha. Ela ainda por cima mudou o gênero. É uma menininha que vai pra uma escola, ela é misturada Ah, e tem uma humano com... outra. E tipo, por isso que o Alan Moore não gosta Tem dela uma- e vive zoando ela, porque É. o Alan Moore é amigo da autora do livro. Se vocês quiserem ler um livro, não... Tipo assim, Harry Potter, por quê? Pode ser qualquer outra coisa. Vai ler Clarice, que ela tem um monte de livro legal. Tem- Eu nem ia Vai ler fazer essa essa novela. propaganda. Tem uma outra vai ler obra Carol do- Kiovato. Esqueci como chama. Tem uma do Felipe menininho Castilho. também, que é um menininho que vê criaturas mágicas, que também é ator, que é muito Harry Potter também. Que eu achei que ela tinha roubado desse cara. Ela roubou de muita Que coisa, é- mas é. The Worst Witch ela roubou até o lance de Esse eu não cor. vi. É Mas legal. Não saiu filme Tem isso, na né? Não, tem na Netflix a série atual. Você tá rindo. É que não é tão Como famosa, chama? é The Worst Witch. Não A saiu o pior filme, eu das vou ver, é isso? Você que falou. Se não sair Tem o na filme, Netflix? só Tem tem na audiovisual, Netflix, tem no audiovisual. Tem na na Netflix. Netflix, tem na Netflix a versão Visual. nova. Tem E resumo, tem uma sinopse. versão dos anos 80. Se eu procurar no TikTok, eu acho alguma coisa sobre isso? É capaz que ache. Tem uma versão dos anos 80 e tem uma versão dos anos 80 alemã ainda por cima. Solta no Reels pra mim, que aí eu acompanho. Tá bom. Ô, Só pra irritar a Clarice. Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Pergunta. Vocês estavam falando que eu tava aqui me... O horror e essa parada sexual combina, né? Por que dá Depende certo dos que teus tem uma fetiches. parada... Depende dos teus fetiches, Não, depende. cara, você vai assistir o filme do Fred, lá tem sempre uma mina gostosa com decote e tal, aquele Atualmente final... tem uns caras também, aí né? tem o Mas cara... é porque tal, eles não têm sei que o quê. vender, Tem- pô. aí isso é o casal tá diferente. transando, o assassino chega, não tem... Não. Mas é sabe porque que, coisa- sabe que o Fred É. não gosta de mulher pelada, né? Outra coisa. Fred Krueger? É, tem história porque ele não Tem. gosta de mulher pelada. Porque a menina que, quando ele morre afogado, a menina que tava tomando conta dele Isso vai não dar é o pros Fred, caras. Não, cara, isso não é Fred, não. O Jason? O Jason, pô, foi isso que eu É que falei. eu falei, não. que o Fred tá Ah, queimado. esse que é o filme do Pânico, já ia entrar aqui. É né, o Jason Fred que mata as mulheres peladas lá, ele não gosta. Ah, é? É, tem uma e é pegada sempre um olhar cômico, né? Tipo, os cortes são todos cômicos. É um filme de humor. Jason é um filme de humor. As cenas, Que? Não, o Jason, ele eu não entendi, chega a ser de humor, mas ele tem um senso de humor legal ali. muito. Tem. Jason, já viu o Jason no espaço? Não, isso é horrível. É horroroso, mas é tão Fala, bom. não, isso aí tá não, bom. isso não existe. Isso aí foi mais... Gente, Mas, calma, foi uma deixa eu imaginação da sua contar, Um não é o- cabeça. delírio coletivo. Não é o mesmo autor? Foi, exatamente. Não é o mesmo autor? Não é o mesmo cara? É. O cara sei, leva uma sei. facada pelas costas, É o mesmo? a faca entra,
Não, Aí o eu cara acho fala, você acha é que isso aqui vai acabar comigo? Aí ele dá outra. Não, o Jason não fala Isso não, vai. Fih. Não, a vítima. Ah, tá. O Jason vai lá, mete por trás. Você acha que isso vai acabar comigo? Aí mete outra. Isso vai. Aí o cara morre. Teve Pelo um do amor de Jason Deus. também que eu acho... Isso é um filme de comédia. Você já viu o Jason? Aí tem uma com- que as meninas estão dançando peladas assim, aí ele chega bem pertinho, aí elas estão com um pouquinho de medo, mas querem tentar conquistar pelo sexo, assim, com ele, né? O próximo corte é ele com um saco grande, branco, batendo numa árvore, assim, ó. Você já viu aquele que ele vai Que o são as Jason meninas, e o mas Fred Krueger? é no corte com comédia, sabe? É no tipo assim, tu, tá. Então, assim, é um filme de Não, horror, mas você cara. tá usando o Jason no entendeu espaço como agora? referência. Você tá entendeu errado, agora que eu cara. Isso não é falei espaço. sobre a gente não poder colocar assunto tão sério como pedofilia ou... né, eu saindo de... Desculpa, gente, eu me mexo demais. Por que eu não deixo colocar pedofilia ou mesmo estupro aqui? Porque a minha pegada de humor é exatamente essa, porque eu cresci vendo cine trash. Sim. Entendeu? Então, pra mim, é aquilo. É ver o Jason com o Fred Krueger e o Jason vai matar alguém e ele gira a cabeça da pessoa como se fosse uma tampa de refrigerante. Então, meu humor é bagaceiro. Meu filme favorito, Cabeça um girando. dos meus filmes favoritos de horror, se chama A Noite do Terror, que é um filme italiano, Isso eu não entendo até que hoje. o diretor era um diretor de pornô, e aí ele decidiu ganhar dinheiro com filme de horror. Ué. E o filme é tão ruim que ele fica maravilhoso. Então, às vezes ele Entendeu? dá a volta, Ele né? dá a Então, o zumbi é basicamente uma pessoa com maquiagem muito feia, com as minhoquinhas e um saco de batata. E eles são super lentos, mas na hora que eles... Aí rola uma luta de classes. Na hora que eles pegam foice ou pá, eles correm pra caramba. Saca? Sai correndo assim, ganham velocidade. É uma luta de Engraçado. classe. E aí Luta tem... de classe? Eu falo que é luta de classe. Né? Porque sem as ferramentas do operário, ele Pegou tá a lento. foice. Quando ele bota, É isso. né? É isso. Ele cresce pra cima. Um dia eu vou contar pra vocês as minhas teorias sobre Transformers e a luta de classe. Não hoje, eu tenho que estar bêbada. Traz aí. Tem que começar a gravar esse programa à noite, cara. Ai, boa. Não, mas no último podcast que os caras gravavam à noite bebendo e fumando não deu certo. Pois nesse filme, gente, não podia usar criança na Itália. Aí contrataram um anão pra fazer o filho de uma mulher, entendeu? Ele é adulto? Porra, que maravilhoso! Gente, aí o que acontece? A mulher era tipo Sofia Loren, peitudona, e aí o anão toda vez se abraçava e beijava a cara dele no meio dos peitos. E ele faz assim o tempo todo no filme. É horror. Então, meu tipo de terror é esse. Que Aí eu convido as outras maravilhoso! meninas pra fazerem coisas mais elegantes. Tu assistiu esse filme, Clarice? Maravilhoso! Eu vi uns pedaços, porque você É, eu te comentou, mostrei, eu fui é. ver Que uns você pedaços, eu me forçou. arrependi. Você me forçou a assistir, eu fui assistir. Fui Não, obrigada. no começo, cara, que tem um cara que parece o Alan Moore, e ele é um historiador e pesquisador. E ele que liberou o apocalipse zumbi ali naquela região, entendeu? Só que aí quando ele vê o zumbi, o primeiro zumbi, ele fala assim, eu sou amigo. Se for do mesmo jeito. Porque eu nunca consigo imaginar você parar um zumbi e falar, eu sou amigo. E vai dar certo. Eu acho Nem é muito os do louco. roteiro. Porque os do Romero, o zumbi do Romero, ele ainda vai. Conforme ele vai evoluindo de um filme para outro, e eu letreirei os gibis do Romero para Panini, os gibis vão ganhando consciência novamente, eles vão recordando coisas. Mas não é o caso desse aí, tá? Esse aí são só zumbis etruscos. O que eu acho engraçado é que geralmente filmes de zumbi, isso tem que ser quebrado mais recentemente, porque começou a ficar ridículo. Ninguém sabe que zumbi é zumbi nos filmes de zumbi. É. Igual Ninguém tem- vampiro também. Vem um vampiro, você não sabe o que é um vampiro, né? Tipo, como se o vampiro não existisse a mitologia na sociedade. O conceito de zumbi não existe nos filmes de zumbi. É porque as pessoas, os personagens de filme de terror, na maior parte das vezes, é como se eles não vissem nenhum filme de terror. Não, eles Na nunca vida. viveram numa situação perigosa na vida. É. É. Por isso que o Cabin in the Woods, o filme, ele brinca com essa ideia, inclusive. Que eu vi Então, hoje em dia faz começou a umas se 2 brincar. ou 3 semanas, É. sei lá, não lembro agora. Ah, e depois de Trem to Busan, também a galera começou a fazer filme Pô, de zumbi filmão. melhor. porque é Depois muito do quê? filmar. Desculpa. O... Train to Busan? É, Não, de Busan, Busan. fala? É Busan. Mas Eu como é sou que ruim de fala? nome, Qual eu é também. em Invasão português? Invasão Zumbi? Zumbi. Com o nome genérico de Invasão Zumbi. Eu não lembro se é Mas isso, é na um verdade. filme mas- coreano de invasão zumbi, de fato, Que né? os zumbis Que é correm um e trem pra mim para já devia Busan. ser proibido. Tô É contigo. trem para, para Acho que eu Busan. vi, é recente, deve ter. É 2 anos. 2016. 2017. Não, 2016. Tá na que tá Netflix? Tá na Netflix. Deve Eu tá. acho que eu assisti há uns 2 anos. Ele é espetacular, porque ele pega os conceitos de zumbi, só que uma boa dica para quem quer escrever boas histórias em quadrinhos, ou mesmo literatura, Boa. ou cinema, é você trabalhar muito bem personagem. Você criou, Claro. você transformou aquilo numa pessoa. Primeiro que vai ser muito mais fácil de você escrever todo o entorno dele, né? Porque o seu personagem reage E àquilo. você falando que gostou do novo Senhor dos Anéis que tá aí. Eu gostei. E tem trabalho de personagem lá? Assim, eu não vi Ah, eu o... acho novo gostoso, me deixa. Eu não vi essa série Senhor dos Anéis, eu não sou É capaz de opinar. maravilhoso. Mas Germana gosta de Punho de Ferro. Então, assim...
Nossa! Nossa, não. Passou de todos os limites. Esse foi o episódio de hoje do Contrapartida. Eu já não consigo indicar essas histórias aqui, não. Galera, compra pelo desenho. Calma. Que isso, cara? Se vocês quiserem colorir, vocês compram um giz de cera. Posso dar pra minha sobrinha colorir isso? Não dá pra sobrinha nunca não na escada, não, Porque as minhas histórias não são Isso aqui é apropriadas para pesada. crianças. Ó, a primeira página já tem aqui, já. A primeira página, Nossa! Caraca! a primeira página já tem Pô, aqui, ainda já. bem, quase que minha sobrinha... né, meu Já não Deus. tem a sobrinha. É, não. gente, Ah, eu trouxe não o gibi pode. pra dar de presente pra vocês, mas vocês não deixam a criança pegar isso, não. Não, que isso, relaxa. amor. Não, nem pode. Não, pô, que Essa isso. capa aqui? É, Essa capa bom, aqui, é. bacana. Ai, Não, essa pelo amor de capa, Deus, eu tem quase um fui bom expulsa senso, do cara. Instagram por causa dessa capa. Foi mesmo? Sendo que não aparece nada, né? O meu, exatamente, o pau do outro tá todinho na boca do outro moço. Nem aparece, né? Não aparece. Tá certo, pô, tá certo. Não sei por quê. O problema, entendeu? Tu vê a garganta pula um pouquinho aqui Dá assim, pra mas ver, assim, a nuca tá... Aqui é o nódulo da coluna dele. tem um calombo na nuca dele aqui. Essa Não, tá- Caraca. gente. E aí foi muito engraçado, porque assim, a gente tava brincando. É pelo antes de começar mamilo. o Aí tu trabalho. vacilou pelo mamilo. É isso. Tampado É pelo mamilo. mamilo isso, aqui, ó, gente, é um gente. mamilo. Se deixou o mamilo de fora, tinha que ter botado 2 Eu esparadrapos também no não mamilo. entendo aqui. esse masculino... não, esse sexismo de só pode mostrar o mamilo do homem. Isso aí Sabe o que é também isso? É que é uma piscina sem um salva-vidas visível. Então, assim, é contra a segurança das pessoas. É Ele isso. só estava dando oxigênio pro outro moço. Eles estão sem boia, tem que pôr boia no braço pra entrar na Tá piscina. sol, não tá protetor Não é, solar, gente, é que câncer não de tá- pele. Câncer de pele. Tanto que eu fiz essa piada dentro. Você abriu Tu pra fez? ver? Eu fiz. Porque o que aconteceu? Rolou, cara, baniram a imagem. Como sempre. Né? E assim, é aquilo que a gente tava falando antes de começar o programa. Eu tenho um hater. Não, e outra, podia ser uma mulher de cabelo curto. Não, não é não, é homem mesmo. Não, mas não podia ser. Mas então, vai aceitar porque não vai aceitar porque. Mas é porque Entendeu? eles são. Mas quem falou que ele é hétero? Né? Não, não é de mim que a gente tá falando, do Facebook. Instagram. Desculpa. Mas assim, aí foi. O hater foi lá, denunciou. E aí tiraram a imagem, foi um problema. Mas aí o que eu faço? Eu começo a zoar, entendeu? Porque a Lógico. pessoa perde tempo da vida dela pra ir lá me denunciar. E aí no Twitter eu comecei a brincar. Eu falei, gente, botar minha capa pra fora, aqui no Twitter eu posso mostrar. E fiz essa mesma piada do pau tá dentro, todinho na boca do outro, não aparece nada e tal. E aí eu coloquei uma outra imagem que eu tinha feito das duas meninas, das duas mulheres desse casal. Isso das aqui você que histórias. desenhou? É. Essa imagem? É, Foda. quando as mais putarias são minhas, as filosóficas são do Laudo e as nojentas são do Marcati. Essas Mas no aqui- mesmo gibi? é homenagem, cada um tem 3 histórias. Aí um faz a história e o Ah, desenho. não, mas a história inteira, você desenhou a sua história inteira e o outro desenho. Não, tipo, Não é- não dá pra o mesmo desenhista fazer... Não é as Até fotos daria, misturadas, mas não é o histórias. nosso, de não cada um. é o Até nosso dá, projeto. mas- Até daria, mas não é o nosso, Ah, é? nosso projeto é exatamente pegar uma palavra e cada um dá a solução Legal. para aquela palavra. Mas prossiga, e aí? que Tu legal. reclamou lá? Pois então, aí eu comentei no Twitter, eu coloquei uma foto, uma imagem que eu tinha desenhado das duas, mesma situação. Uma tava fazendo oral na outra. Nunca teve problema. Aí pode. Aí pode, porque mulher Por quê? Porque mulher sabe fazer oral. Também. É isso, cara, galera. é isso, Estamos galera. aqui divulgando. Isso é isso. É isso. Coisa que não... E aí, mas a real é que, cara, amigos meus vieram pra mim, mas agora você passou do limite, né, gente? Eu Não, falei, não passei do limite coisa nenhuma. Limite, quem... É que Suba o seu limite. Esse limite é município, Suba amigão. sua barra. Sua barra tá muito baixa. E aí eu fiz uma puta discussão, mas de boa, explicando a galera por que Lógico, que numa lógico. situação você tá sendo homofóbico e na outra você está enxergando mulheres como objeto. É a né? família Então, tradicional brasileira. Cara, eu preciso agradecer muito ao hater, porque por causa disso, essa Mas homenagem, isso é... ela vendeu demais, Tô Aí, falando. entendeu? O que falta pra gente é botar pornografia nesse programa. Não, Ju, a gente ia arranjar um Teve hater. um catarse que a gente Fala fez isso, do senão o gibi de Catito tira a roupa menininha ali que agora. um cara denunciou pra derrubar e quando voltou a campanha, a gente, tipo, subiu muito a porcentagem. É Foi bem lógico, assim. mas isso... É ótimo. Inclusive... No O cara 2. denunciou no Catarse. Denunciou Sim, o catarse. denunciou no catarse. Então. Mas sabe o que é? É que Tem se muito o que fosse... fazer. Aqui tem um depoimento de um hater aqui atrás. É. Cadê? Não, Ótimo, cadê? mentira. Eu coloquei, gente. Quando eu vi esse depoimento dele, eu falei, é Vamos tão ler, bonito que eu vou vamos pôr. Quadrinhos feitos por mulheres empoderadas sem respeito por nada além de suas próprias ideias. E a capa me enoja. Fecha Porra. aspas. Alguém relevante numa das redes sociais que aparentemente não gosta muito nem de mulheres nem de terror, mas que, na tentativa de nos ofender, elogiou tão bonito que ficamos comovidos e decidimos eternizar. É isso. Símbolo de achei. menor 3.
Símbolo de menor que Coração. 3. Mas tem rei que é pior que isso aí, né? Eu achei Não, ele ela ia até botar filosófico, tudo também. né? Esse, quando eu vi, eu bonitinho. achei que era até um amigo meu zoando, entendeu? Aí quando eu vi, eu falei, não. Aí fui ver, o cara era amigo de um terraplanista, sabe essas coisas. E aí esse mesmo cara, agora na campanha do Novo, Galera, né? ele chegou e falou assim, elas estão... como é que ele falou? Elas estão, de novo, colocando Jesus numa péssima posição. Eu falei, moço, não é Jesus, não, é Cernunos. Esse moço que as fadas não comendo pau no Gibi de Menininha 3, que não tá aqui, que está em campanha no Catarse. Eu falei, é o Cernunos, é um deus celta, tal. A Renata vai corrigir a gente, porque é deus não sei de Provavelmente. onde. É um deus celta, tal. Não é Jesus, amigo. Você baixar um pouquinho... subir, você vai ver a capa. Não tem só Jesus na história, não. Quer ver? Ó, Aí se tem, andar um pouquinho, vai aparecer a capa. Catito vai descer a imagem Você ali pra gente ver a desce pra capa. gente, Catito, por favor. Não, aqui só tá abrindo. Só vai dois. diminuir. Peraí. Não dá? Não, mas a página, se descer? Não, ela tá aberta full aqui. Clica ali em novidades. Não, não é nenhuma novidade. É só andar Então, o... É só pra mudar a tela aqui, ó. Mais 18 anos, pessoal. Isso. Aí. Veio, Mas foi pro né? final, mais um. Não, agora sobe. Agora sobe, foi Carregar demais. mais. Ah, Né? ele não tá. Ah, não tá carregando. deixando rolar. Bom, vocês entram lá no Catarse, tem a Ué, capa. Cadê a isso. capa? Daí tem um moço tem umas fadas segurando o cara e outras estão comendo partes do cara e tal. Ele achou que era Jesus, mas não era, moço. Ô, Era só Catito, Cernunos. aproveita que você tá aí, clica ali pra apoiar ali e manda 50 lá, vamos ver. É isso. Tá. Ao vivaço. Rapidinho, que Você tá tem na idade pra ler transmissão. isso, Não... Eu não Catito? tenho. Aproveita aí, você cadastra seu cartão aí, cara. Você tem idade pra essas coisas, menino? Não tenho. Ó, mas deixa eu falar, vocês me enrolaram, mas não responderam a minha pergunta, Claro que eu cara. perguntar mesmo, eu nem sei Da muito qual é. combinação do horror, ou Ah, do, tá. ou do Então, terror com a pronto. sexualidade. Por que Você já viu o filme do Zé do Caixão? Então, inclusive eu falei aqui, foi com o Laudo que a gente até discutiu o Zé do Caixão, e eu tava lembrando que você falou um negócio meio de comédia e tal, e o Zé do Caixão tinha essa pegada, a gente debateu isso com ele. É aquela coisa, são gêneros que a gente adora, terror e erótico. Mas eles nem sempre são generosos com mulheres. Né? Ou a gente é usada como ferramenta de roteiro, ou a gente é usada como cenário. E a ideia de Gibi de Menininha é exatamente romper isso. Então você vai ver mulheres no lugar dos monstros, mas nunca de vítima. E a gente relaciona muito porque existe um histórico no terror, não só no cinema, mas em várias histórias de... o terror tá muito ligado à nossa ideia cristã. Então, sexo e qualquer coisa que valha é punido. Então, tanto que nos filmes do... Se não me engano, do Fred Krueger, a única pessoa que sobrevive é a que nunca fez sexo. Nem era a intenção deles, na verdade no... Ai, gente, esqueci o nome dele também, mas daqui a pouco vem. Ninguém É lembra o pouco nome de café, nada. é pouco café, gente, pera. Né? Mas assim, a ideia nem era pra ser tão careta, mas terminou ficando e funcionou. E nós não somos as primeiras a fazer isso, de inverter, né, o gênero, né, de colocar a mulher não como vítima, ou como cenário, ou como objeto sexual, mas é como a gente coloca exatamente para dar um certo equilíbrio na história, né, por conta disso. Então, sexo nunca é punido no Gibi de Menininha. Até porque sexo não é um problema, gente. Né? Você vai pegar muita feminista falando, não gosto que trabalhe com pornografia, ou com... Essa é outra discussão, mas com quadrinhos eróticos, ou com horror que tenha nudez e tal. De vez em quando, nudez é só nudez. Não tem nada a ver com erotismo. E é tudo bem. A roupa Tanto saiu que no só. Iluminado mesmo tem cena de nudez que não é nada erótica. No Pelo menos Patrícia, se o você Patrícia acha eu aí, coloquei outra coisa. 18 anos e não tem nada erótico, mas tem uma cena de nudez, por isso que é 18 anos. Entendi. Entendeu? Tem um no frontal, mas é só uma nudez. E o sexo não é problema. O que é problema é a relação errada de poder. É quando você coloca num filme a relação errada de poder. Que entra na pedofilia, que entra no estupro. Né? Por exemplo, eu estava adorando aquele Penny Dreadful novo, que era o de Los Angeles. Nossa, eu nem tentei assistir. Eu tentei porque eu adoro essas porcarias. Eu fui ver. Aí, cara, tem uma cena que um policial bem escroto, e é pra fazer uma denúncia que o cara tava colocando ali, mas um policial bem escroto, chega numa mina latina, que é menor de idade, e começa a revistá-la. E era pra aquilo ser disgusting, saca? Era pra ser E nojenho. nojento, saca? O cara erotizou a cena. Eu não entendi a O diferença. cara erotizou... Ele deixou como se ela estivesse gostando, é isso? não é Deixou nem- bonita não, a cena. Deixou bonita a cena. Ela não tá entendi. gostando. É porque- mas ele- Amenizou a ele imagem. passa Tem câmera. formas que você Ele usa fez de um a jeito que não câmera- parece uma agressão, é isso? Tem Ainda formas que é uma você agressão, usa a câmera mas que a parece câmera mais passeia sexy. pelo corpo da menina de maneira sexy. Sensualiza a parada. Quem errou foi a direção, é tipo isso, né? Exatamente.
Então é nesse sentido que o Gibi de Menininha tenta, saca? Ir pro Não, outro mas lado. aí o cara não pode se defender e falar, mas a minha intenção Não, era, caralho, tua intenção era- despertar a sexualidade no cara numa cena errada pra você ver o quanto você Cara, também mas pode ser O trabalho idiota. do diretor é passar a intenção. Né? O cara escreve o roteiro e a imagem é a intenção. Se o cara passou essa intenção, tá errado. Exato. Você pode falar sobre tudo em qualquer história, mas talvez não qualquer história, mas você pode falar sobre qualquer assunto, só que tem formas de você fazer isso. É isso, é essa capa aí. Isso é a capa ali. Ali a capa. É desenho meu também. Que as pessoas dos caras acharam que é Jesus? que era É, Jesus, o mas cara não achou é que era Jesus, Mas não é gente. Jesus não, moço. É só um essa- Deus uma antigo. segurada Essa na ilustração é parada. muito boa, isso é uma Germano. bela tatuagem. Essa Ah, ilustração Olha só. Acharia uma bela tatuagem. muito Oh, boa, Germano, essa ilustração. Que isso, olha. Obrigada, cara. É, e para com essa parada de ficar... Quanto tempo tu demora pra fazer uma dessa aí? Sei não. Sei não. Tá Depende bom, do café. obrigado. Esse foi o... História Mas já inédita. estamos... Depende do prazo na Não, não, não. bundinha, Tamo no depende nosso do café. tempo já. Isso, cara, eu quero perguntar mais coisas. Pergunta então. Ó, eu ia perguntar uma parada, você tá falando um negócio dos haters. É. Um assunto delicioso, maravilhoso, mas eu escuto muito de hater nesse universo que a gente tá falando, falar que às vezes a galera faz pra chocar, simplesmente por chocar, sabe? De fazer uma obra, às vezes defender uma bandeira só por defender, às vezes muito gratuito. Cara, é assim. Justamente pra gerar a E aí treta, eles porque usam- isso vende, sabe? E aí eles usam, o negócio- ai, é pra lacrar. Então tudo é pra lacrar. Cara, eu sou uma mulher bissexual que trabalha com cultura, que eu só consegui me assumir com tranquilidade quando eu já estava no final dos 30 anos. Entendeu? Se eu puder ajudar qualquer criança que sabe que é gay, que sabe que é lésbica, que sabe que é bissexual, que sabe que é pan, a sentir que isso é normal, porque não existe padrão. A normalidade não é hétero. Não existe padrão, cara. Foi se criado um padrão na cultura pop por conta de se achar um foco que dava mais dinheiro. Saca? Então, se o homem branco, cis, hétero é o cara que tem mais dinheiro, todas as histórias foram criadas em volta dele como se ele fosse o padrão. Mas o mundo não é feito por homens brancos, cis, hétero. O mundo é diverso e é lindo por ser diverso. Você entrar no metrô, cara. E sabe? isso desse público é o único que dá dinheiro já nem é verdade, né? É verdade. E é aquela coisa, né? O cara vira e fala assim, vocês fizeram isso pra chocar. Não, eu tô fazendo isso pra te mostrar que é normal. Tipo, Se você tá chocado, o problema é seu, né? se você tá Você que tá chocado, errado. você tem que Aí fazer, você eu tem que não fazer tenho uma terapia. culpa, né, meu amigo? Você tem É. que se conhecer, você tem que entender por que isso tá te chocando, você tem que entender por que Boa, isso te ofende. aí eu acho que nós tocamos num ponto... Saca? É isso. Então, por Foda isso que mesmo. eu nunca vou colocar sexo de uma maneira negativa, porque eu quero isso. Eu quero que a pessoa olhe e fale, é tudo bem aquele cara tá beijando o namorado dele? Porque tudo bem, saca? Na homenagem, inclusive, eu discuto não monogamia, que só seria um passo além, entendeu? Que é o lance, tipo, é tudo bem um casal que se ama não ser monogâmico também. Mas isso não quer dizer que eu vou chegar pra você e falar assim, agora eu vou comer a tua mulher, entendeu? Sim. Saca? Posso assistir? Desculpa, Aí assistir. eu quero assistir. Eu falei em voz alta, é isso? Consentimento, consentimento tipo vale de coisa tudo. que acontece muito no TikTok. Agora tem um jovem super crente que é bizarro. E aí eles falam uns negócios tipo, não monogamia é credo. o cacete, que você não vai comer meu namorado, não. Eu tô tipo, eu não quero comer esse feio. No Ninguém se meu importa. caso, Lógico. no meu caso, Ninguém mas se olha, importa. a instituição falida da amiga de infância que descobre que você é bi e fala, ai, mas aquele dia com você... Amiga, cadê essa autoestima? Onde é que estava essa autoestima quando aqueles caras lixo estavam chegando perto de você? Não é porque eu sou bi e tô do teu lado que eu vou querer te comer, amiga. É isso. Saca? Né? Então, quer dizer, discutir isso, trazer isso, mostrar o quanto é natural isso, mesmo no terror, mesmo com comédia como eu faço, essa é a ideia, entendeu? Então a ideia não é lucrar, porque até porque tem gente que chega na mesa e que quando vê isso sai fora. Mas no geral o que acontece, e isso é muito legal com homenagem, quando eu conto que a minha história é uma novela queer, eu vejo muita gente comprando e pedindo para não colocar nome. Em geral é homem. Não saca? colocar nome no... Não colocar o nome no apoio. Entendi. Ou comprar a versão Anonimato, né? PDF. E aí é do caramba, porque ao mesmo tempo, tá? Eu já tive caras que me mandaram fotos de pau, porque eu sou uma mulher que trabalho desenhando erotismo. E não só erotismo, tá, gente? Eu faço coisa fofa também, ó. Cara, manda o dele e fala, faz o meu. Não, o cara manda. É aquela loucura de homem hétero, entendeu? E aí eu sou escrota. Eu cheguei e falei, amigo, eu faço gibi, eu não faço estátua grega, tem que ser maior.
tá errado fazer isso, tá, gente? Eu faço porque eu sou sem noção. Não, não vou fazer o Davi na minha história, não, Tá amigo. frio aí, amigo. O mármore é frio, por isso que vira É. menino. Cara, É mas isso. isso é muito louco, né? Mas, O assim, incômodo às vezes tá dentro da pessoa, né? É, Ela às que... vezes não, Não, tá é, né? Tá, né, pessoal? Mas no geral, Amigo, cara, a você- resposta é muito Tem uma boa. muito- tem uma Você muito não boa. tem noção quanto de homem que chega pra mim por causa dessa história e bate papo de boa, sabe? Ele sente. Vocês, homens, sentem falta de um lugar seguro, como a gente cria pra gente. Porque a gente terminou criando de maneira orgânica. Mas eu vejo caras virem e falam: pô, que legal, olha. Eu tenho um primo que é gay e tal. Aí você já sabe que é ele mesmo. O primo sou eu. E aí tudo bem, Ah. saca? Os caras vêm trocar Tá ligado. ideia porque eles sentem que ali é um lugar seguro. Porque aí é mais saudável, cara. Então, você tem problema com isso. Você tem problema de ver duas minas juntas, você tem problema de ver dois caras juntos, você tem problema de ver algo que não afeta diretamente sua vida, mas te dá problema, vai se tratar. Vai procurar. O problema porque tá em isso você, né? vai procurar porque isso está te atrapalhando, entendeu? É legal se conhecer. E não é porque você vai gostar de uma coisa, de uma mídia que traz casais LGBTQ, que você vai virar gay se você não for, porque não se vira. Você nasce. Isso aí é muito Ou louco. O você cara tem medo percebe que disso. você Não, é. Não, ninguém vai te transformar Sabe? em nada. Eu não, tava assistindo- cara. Geralmente o cara que tem mais tem medo é medo de revelar que É. é. Não é que ele Tipo, tem medo de virar. Ele tem O medo de máximo que vai descobrir o que ele é. acontecer é você, sei lá, eu tinha 16 anos, estava vendo aquele filme Fome de Viver, aí eu vi a Susan Sarandon se pegando com a Catherine Deneuve, eu falei, eita. Acendeu um negócio aqui. Aí eu falei, ai. Mas isso não quer dizer que o filme me tornou. O filme só me mostrou que também existe Mostrou que essa... tava lá. Até porque Que já se tava fosse, lá. ninguém era gay, né? Porque o tanto de pessoas héteros pegando que a gente vê na mídia. Eu vi uma Se fosse resposta. influenciável, né? É verdade, É. né? A gente... uma vez um amigo meu gay falou, cara, eu colecionava figurinha da tiazinha. Eu não virei hétero por causa disso. Entendeu? É Então, louco. né? Eu lembro de uma resposta muito boa que eu vi na internet, que era o cara mandava foto do negócio dele pra mulher, aí a mulher respondia assim, por que você tem foto de pinto de criança aí? Isso é crime. Olha, essa é uma boa. vou usar Essa é aqui muito também. boa. Essa é muito boa. Ô, isso é crime. Que criança é essa que você tirou essas fotos? Meu Não, caralho, Deus. sou eu, não sou criança. Essa é ótima. Muito bom. Ainda foi esperar. Não, o cara fica maluco. O cara fica maluco. Não, pô. Ó, isso é crime, vou te denunciar. Você tá com foto de pinto de criança aí. Gente, a gente tem que terminar o programa. Ah, Faltou falar alguma coisa aqui? Se faltou, elas voltam. a gente volta. Ué, tem que chamar de tá. volta. Ó, Tá, Pô, gente. já, também tem- beleza, já deixa o Desculpa, gancho. pra Gancho GB literário. fofinho a gente não tem tempo. É. A gente vai dar umas dicas dos nossos amigos que fazem quadrinhos? Pode dar dicas? Pode, claro. Galera, Vai, últimos Além dos momentos. nossos gibis, por favor, comprem os gibis. Falaram pra gente, né, dar umas dicas? Mostra um por um. Ó, Quadrinhos A2, da Cristina Eico e do Paulo Crumbin. É formidável. Se vocês forem atrás, vocês vão amar. Frauzio do Marcati. Chamem o Marcati aqui pra Nossa, conversar. Vocês por vão favor, amar. vamos. Vocês vão amar o Fabi tá Marcati. pegando. Mostra pra essa câmera aqui, ó. É uma Fabi das tá pessoas... anotando. É uma das pessoas mais gentis e generosas do mundo dos quadrinhos, tá? Ó, eu conheci ele na época, eu era bem novinha, eu conheci com Ratos do Porão, na época. Foda. Aí hoje em dia ele ser meu amigo é tipo, ele é meu Alice Cooper se eu fosse o Rob Zombie, entendeu? Outro que eu gosto de sempre indicar é o Caderno de Viagem do Laudo, mas se prepare pra chorar muito, do Laudo Ferreira. O Laudo não trouxe esse aqui pra gente. Isso é É. maravilhoso. Esse ele escondeu da gente. É incrível esse gibi, é um passeio de autoconhecimento assim, dele, mas que leva você a se conhecer. E Pepengusa, da Milena Azevedo, com arte do Rodrigo Xavier, que é uma história de steampunk muito foda. É muito foda essa arte. Caralho, esse É, punk ele é muito maravilhoso e os roteiros da Milena são incríveis. E ela trabalha com a gente também no gibi de menininha e ela é incrível. E a Eu trouxe Clarice. pra indicar o Bendita Cura, do Mário César, que fala exatamente sobre um protagonista que é gay, e aí ficam tentando curar ele de alguma forma. Então tem essa conversa. E o Crônicas de Minas Game Dev, da Flávia Gazi e da Cal Porfírio, que conta várias histórias de mulheres que trabalham no mercado de jogos e Aí. nem sempre é um espaço tão bom pra gente, né? Isso é de fatos reais ou não? Sim, só é histórias? baseado em relatos reais, sim. Relatos reais. maneiro. Legal. Que maneiro. Pô, muito bacana. Galera, Legal. muito obrigado por terem vindo. Bota Legal, nas redes gente. sociais delas aí, por favor, Catito. Gente, se faltou alguma informação que vocês querem papo, saber sobre elas, sobre o trabalho delas, é só procurar aí. Pode mandar DM. Mandem perguntas em texto, tá? É, a gente manda foto. Digitem. Tem foto de Digitem. criança.
Nem de estátua grega. Vamos evitar imagens. Imagens Sem Nem imagens. renascentista Sem também. imagens. textinho, um textinho pra elas aí, tirando dúvida, Um desenho, então sem imagens. sugerindo tema, se abrindo pra elas aí, que elas conversem com vocês. Esse foi o Contrapartida de hoje. Muito obrigado por terem vindo. Meninas, A vocês gente são que demais. agradece, cara. Obrigada. A gente vai reforçar aqui os nossos apoiadores e patrocinadores do canal Contrapartida, editoras Devir, precisamente MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Bestmark Distribuidoras, além de, é claro, a Pé de Pano Produções, onde gravamos aqui os nossos episódios com Catito Productions. Não esqueça Boa. de seguir o Contrapartida nas redes sociais, aqui, @Contrapartida, em que tem Instagram. a agenda da semana e os programas anteriores também, caso você queira conhecer. No YouTube, se você já estiver no YouTube, deixe seu comentário, seu like aí, compartilhe o link com os amigos, se inscreva no nosso canal. Também sigam a gente nas redes sociais pessoais aqui, @osmarcambel com 2 L's, @Fabiano Cabreira, tem bastante conteúdo lá pra vocês, beleza, galera? Obrigado, até o próximo programa. Valeu, lindos. Toda segunda a sexta, hein? Segunda a sexta. Programa novo pra vocês. Valeu. Beijo.